Olá pessoal, na aula de hoje eu vou falar com vocês sobre concatenação e interpolação de strings no C Sharp. Então, a gente tem três formas básicas de fazer concatenação e interpolação de string. É utilizando o operador de concatenação mais, que é o que a gente viu até agora, usando o string.format e usando a interpolação com o símbolo de cifrão. Vou mostrar para vocês na prática como é que fica. Voltando lá no nosso projeto, na nossa solução, vou criar um novo projeto aqui, chamar de aula 7, concatenacão e interpolacão. Criei aqui o projeto, então vamos fazer aqui, criar uma string chamada local. Vou chamar Aruba. Eu tenho uma outra string não, uma outra variável, double, chama preço. Vou colocar o valor aqui de R$ 15.595,97. Ok? Deixa eu mostrar uma coisa interessante para vocês. Quando a gente tem um número grande e quer facilitar a leitura desse número grande, por exemplo, 15.595, eu, em qualquer lugar do meu número, para facilitar a leitura, eu posso vir e colocar o underline. Ele vai dar esse espaço ali no número para poder facilitar a leitura, mas não muda o valor do número. Ele, na verdade, ele ignora no, no- na, na hora do funcionamento mesmo. Aqui é só questão visual. Por exemplo, se eu tivesse um int milhão, é 1.000.000. Então, ele facilita você colocar esse underscore a leitura, mas é a mesma coisa de deixar assim, você que sabe como usar. Ok, vou apagar aqui que eu não vou usar no exemplo, era só uma coisa a mais que eu estava mostrando para vocês. Vou criar aqui uma string frase, que é o que eu vou imprimir no final. Frase não, vou chamar F mesmo. Recebe o valor da viagem para. Agora eu vou concatenar o operador de concatenação, o maisinho ali. Aí vou colocar aqui local, custa. Eu vou até tirar esses espaços aqui para mostrar uma coisa para vocês. Custa, R cifrão, mais preço. Vou colocar para imprimir aqui no console. Ah, está escrito errado, string aqui. Aquela string F. Então, salvei. Aqui eu concatenei usando o operador de concatenação. Opa, imprimiu da aula passada. Deixa eu mudar aqui, aula 7. Então, aqui, o valor da viagem para Aruba custa 1.500, blá, 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 blá. Então, tá ali, vocês viram que aqui tá tudo junto, porque eu não dei espaço. Eu tenho que dar espaço aqui manualmente para poder ficar imprimir de forma mais bonitinha. Certo? Essa forma de fazer é uma forma mais antiga, que a gente fazia, é uma forma até que fica meio feia, principalmente quando você tem muitas variáveis. Aí depois eles introduziram a opção de você utilizar o string.format, por exemplo. String F2 recebe string.format e aqui dentro desse format eu coloco a frase que eu quero digitar. Então, o valor da viagem
para. Aí toda vez que eu for inserir uma variável, eu abro e fecho chaves e coloco aqui uma numeração. A primeira variável vai ser 0. Então, sempre que for uma variável só é 0. Aí, tiver mais uma variável, vai ser 1. E daí por diante. Então, a viagem para 0 custa R cifrão. Aí aqui eu quero que apareça nessa posição aqui a segunda variável. Então, é 1, a variável 1 e aqui a variável 0. Aí basta eu colocar aqui vírgula, eu vou quebrar a linha aqui para não cortar aqui, vírgula. No lugar da variável 0, eu quero que apareça, no lugar dessa posição 0, eu quero que apareça qual variável? Local. Então, eu escrevo aqui local, vírgula, no lugar da segunda posição ali, a posição 1, eu quero que apareça qual variável? Preço. E se eu tivesse mais variáveis, eu ia colocar essas posições aqui e aqui separando por vírgula, ele ia substituir. Se eu mandar imprimir aqui o F2 e executar, ele vai imprimir a mesma mensagem. Aqui eu coloquei um espacinho a mais, como é o valor aqui, eu quero que fique grudado no R cifrão. Essa é uma forma um pouco mais legal. Eu não preciso fazer isso separado. Isso aqui eu posso colocar direto dentro do WriteLine. Essa também aqui eu não precisava do string.format. Se eu quiser, quando eu coloco isso aqui dessa forma dentro do WriteLine, ele aceita, ele internamente ele chama o string.format. Então eu posso colocar dessa forma aqui com as posições dentro do WriteLine que ele vai chamar internamente o string.format e executar lá dentro dele. Por exemplo, se eu executar aqui, vocês vão ver que é a mesma coisa. Mas continuam sendo complicado. Tem uma forma mais nova de interpolação que é usando o operador de cifrão. Então, como é que ficaria? String F3, aí eu coloco o cifrão e abro a minha string. O valor da viagem para. Agora eu abro e fecho chaves da mesma forma, mas ao invés de eu colocar esse zero aqui, eu coloco o nome da variável mesmo, local, custa, R cifrão, abre de novo, abre e fecha chaves e coloca ali a variável que eu quero que ele coloque nessa posição da minha string. Então, fica muito mais fácil trabalhar dessa forma colocando o cifrão, porque aí você indica e já coloca a variável. Então, se eu mandar imprimir aqui o F3, ele vai imprimir a minha mesma frase de forma muito mais tranquila ali, a formatação da minha mensagem. Eu posso pegar, igual o string.format, eu posso pegar isso ali e jogar direto dentro do meu console WriteLine. Então, eu posso copiar aqui e colocar direto. Começou com o cifrão e colocar a string e substituindo quando tiver variáveis usando o abre e fecha chaves. Então, dessa forma, fica muito mais simples, é como eu uso e eu vou usar na maioria dos casos agora aqui para frente que eu ensinei para vocês, certo? Então, obrigado e até a próxima aula.